Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso primeiro programa da semana, dizendo que, lamentavelmente, o discurso do político quase sempre é contraditório, para se dizer o menos. Agora, as respostas às perguntas dos jornalistas sobre a sucessão municipal do próximo ano são todas as respostas são de que ainda está muito cedo e dela só falaremos no próximo ano. Mas todos os partidos, com perspectiva de apresentarem candidato a prefeito, sobretudo de Fortaleza, já estão em plena campanha. Embora sem dar o nome do candidato, exceção para o PDT, cujo candidato é o atual prefeito José Sarto, que trabalha sua reeleição. O PDT, aliás, foi o primeiro a definir uma programação de encontros na periferia de Fortaleza, a pretexto de discutir os problemas da cidade em cada um dos seus locais. Já fez um encontro. O PT, da parte da deputada federal e ex-prefeita Luiziane Lins, fez reuniões periféricas, pequenas, e no próximo fim de semana, ou mais precisamente no dia 17, faz o primeiro grande evento organizado pelo Diretório Municipal, denominado de Seminário Territorial, anunciado pelo deputado estadual Guilherme Sampaio, presidente do Diretório Municipal do Partido de Fortaleza. O União Brasil, do capitão Wagner, sem denominação específica, faz o mesmo, enquanto o PL projeta em sua campanha nacional, bem difundida em Fortaleza, o deputado estadual Carmelo Neto, uma das opções do partido para disputar a prefeitura da capital cearense. O PT, embora ninguém queira confirmar, além dela própria, tem a deputada federal e ex-prefeita Luiziane Lins como seu principal nome, embora o encontro do próximo dia 17 não a apresente como candidata, segundo o deputado Guilherme Sampaio. Vamos ouvi-lo. Que nós aprovamos na executiva do PT Fortaleza um calendário de seminários territoriais. E o primeiro deles será no outro sábado, 17 de junho, lá na região do Pirambu. Nesses seminários territoriais, o que nós queremos fazer é escutar o povo de Fortaleza, mais especificamente as nossas bases sociais, com uma atenção muito especial para a periferia. Vamos levar a discussão de alguns temas para os quais nós teremos convidados especiais. Por exemplo, nessa primeira edição, vamos tratar da questão da saúde em Fortaleza, que nos preocupa muito. Vamos tratar do enfrentamento à taxa do lixo, que tem sido uma bandeira muito forte da nossa bancada na Câmara Municipal, e também das discussões do plano diretor. E a partir disso, a partir desse mote, queremos escutar a nossa base social. Queremos, de forma participativa, irmos elaborando um diagnóstico socioeconômico da cidade de Fortaleza, que será a base que servirá de subsídio para o nosso programa de governo a ser melhor elaborado, melhor definido, em parceria com os demais partidos que marcharão conosco em 2024,
né, por ocasião do processo eleitoral. Então, essa é a nossa linha agora em 2023, iniciando já em junho o primeiro seminário territorial para conversar com o nosso povo. Então, nesse momento, é o tempo de fazer esse diálogo, né? De ouvir o povo, né? De colher subsídios, de entender o que é que se passa na cidade nesse momento, esse vácuo de liderança, a ausência, né, de carisma, de uma relação de identificação do povo com o atual prefeito, né? As grandes prioridades, na minha opinião, falta um projeto estratégico para a cidade de Fortaleza. Fortaleza é uma grande metrópole, né? Uma visão. Nós tivemos aquela experiência do Fortaleza 2040, mas que me parece hoje muito mais um documento impresso no livro do que, de fato, um guia de governo. Então, falta uma visão estratégica para a cidade de Fortaleza. Nós não estamos propondo seminários para fazer lançamentos, né, de candidatura A, B, C ou D, ou para fazer uma festa. Nós queremos fazer o que a gente sempre faz: conversar com as pessoas, ouvir, né, o que é que a população está sentindo, quais são as suas prioridades, e colhendo elementos. É claro que esses momentos servem também para os nossos quadros públicos dialogarem, se posicionarem, né, se afirmarem, né, se dirigirem. São oportunidades únicas, então nós convidaremos os deputados, os vereadores a participarem também desse momento. Mas o protagonismo que nós queremos dar é exatamente a escuta do nosso povo, a participação popular. Muito bem, aí nós ouvimos o deputado estadual Guilherme Sampaio, que na verdade está deputado estadual, porque ele mesmo é vereador de Fortaleza e está na Assembleia tirando licença de colegas do PT. Guilherme Sampaio é uma das pessoas mais próximas a Luiziane Lins. Nessa entrevista, que foi longa, que fizemos com o Guilherme, quando falamos da possibilidade de candidatura de Luiziane, ele se desmanchou em elogios à deputada federal, embora sem dizer que ela é a candidata, mas dizendo que é o nome principal do partido em qualquer disputa na capital cearense. Paralelo no PDT, paralelo ao momento de defesa da candidatura de José Sarto à reeleição, o partido em Fortaleza, com o ex-prefeito Roberto Cláudio à frente, já trabalha a formação da chapa de candidatos à Câmara Municipal. Não apenas a do próprio PDT, mas a de partidos com aliança já acertada, no caso, o PSDB e o Cidadania, embora já anteveja a possibilidade de, na aliança governista, estar o PSD e o PSB. Este PSB, as negociações são feitas nacionalmente e faz parte de um projeto de institucionalização de uma federação partidária para as eleições de 2026, mantendo-se os dois partidos, PSB e PDT, em constante diálogo para compatibilizarem interesses em disputas municipais nas capitais brasileiras, notadamente na região nordestina, com o PSB querendo o apoio do PDT para manter sob seu comando a Prefeitura de Recife, capital pernambucana, e o PDT em Fortaleza, capital cearense, querendo o apoio do PSB para manter a prefeitura dessa cidade. Já o entendimento com o PSD é local, envolvendo o prefeito José Sarto e o ex-prefeito Roberto Cláudio,
com o presidente estadual do PSD, Domingos Filho, no momento com dificuldades de acerto com o PT estadual. No momento, há uma certa dificuldade de acerto do PSD cearense com o PT do governo Eumano de Freitas. Há dificuldade desse acerto por conta de algumas restrições de aliados do governador Eumano, embora tenha sido persistente o trabalho do senador Camilo Santana e do deputado Evandro Leitão para quebrar arestas e o PSD ser acolhido no abolição, o que parece ser realmente muito difícil. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa. A CPMI obscureceu a CPI do MST na Câmara dos Deputados. Amanhã, a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, faz sua terceira reunião. Esta para definir as convocações e convites para os primeiros depoimentos. Um dos convidados será o ministro da Justiça, Flávio Dino, e um dos convocados, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, agora em prisão domiciliar, como um dos responsáveis pelos atos de vandalismos do 8 de janeiro em Brasília, quando foram depredadas as sedes dos três poderes da República: Legislativo, Executivo e Judiciário. Anderson Torres deixou o Ministério da Justiça e foi ser secretário de Segurança do Distrito Federal. Enquanto isso, ele deixou Brasília, foi para férias nos Estados Unidos, em Miami, quando ocorreu o 8 de janeiro. Sobre os próximos passos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, voltou a falar a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI. Vamos ouvi-la. Quando eu apresentei o plano de trabalho, eu sugeri, inclusive, que a gente iniciasse com o Anderson Torres, não é? Porque ele foi ministro do presidente anterior e também foi o secretário de Segurança de Brasília, ou seja, ele tem uma relação com o governo anterior e estava presente com uma função neste atual momento, quando nós tivemos aí, de fato, esses atos do 8 de janeiro. Então, ele é uma peça muito fundamental. No mandado de busca e apreensão, a gente viu lá a minuta do golpe, que foi resultado do mandado de busca e apreensão. Ocorre que uma CPI, assim como todo processo de investigação, você inicia os fatos, vão chegando e, às vezes, você é obrigado a criar, na verdade, não é, algumas outras ações e, às vezes, até mudar um pouquinho esse caminhar, de fato, da investigação. Nós tivemos agora o fato mais recente, que foi o caso do Cid, o Mauro Cid, onde a gente viu ali a constatação também de posse do seu celular, não é? de uma outra caminhada, agora especificamente em relação à GLO, que seria implantada pelo governo anterior. Ou seja, se você tem um mapa, se você tem um projeto de implantação dessa GLO, para quê?
né? Qual era, na verdade, o momento que isso seria aplicado, que isso seria adotado, já que há toda uma arquitetura, uma trama que era referente ao estado de sítio, referente à GLO e, portanto, a possibilidade, de fato, da implantação desse golpe. Bom, nós estamos aguardando um evento que está programado para esta manhã e já está com um certo atraso no Palácio do Planalto, que é o lançamento do programa federal denominado de Compromisso Nacional Criança, onde devem estar, além do presidente Lula, o ministro da Educação, Camilo Santana. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações do nosso blog desta segunda-feira, a gente destaca que o INSS vai contratar 1.000 técnicos de seguro social. 1.000 técnicos de seguro social serão contratados e eles foram aprovados no último concurso público da instituição. A medida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A gente também destaca que o Supremo Tribunal Federal confirma Luiz Carlos Walli na vaga de Delton Dallagnol. Em 16 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral declarou a inelegibilidade de Dallagnol com base na Lei da Ficha Limpa, por entender que houve fraude em seu pedido de exoneração do Ministério Público Federal na pendência de procedimentos disciplinares. A gente também fala que o ministro do Supremo Tribunal Federal libera julgamento sobre o piso da enfermagem. Gilmar Mendes havia pedido vista para analisar o processo em 24 de maio. A retomada do julgamento está marcada para o próximo dia 16 e deve seguir até o dia 23 de junho. A gente também destaca que Roberto Cláudio alerta para os altos índices de desemprego, analfabetismo e extrema pobreza do Ceará. Segundo ele, é preciso que as lideranças políticas se empenhem no novo ciclo de desenvolvimento que coloque as pessoas em primeiro lugar com diálogo e senso de urgência. Agora com as atualizações dos sites nacionais, começando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre o governo Lula, que ministros do governo têm embates após cobranças do Centrão. Alexandre Padilha faz reuniões para identificar os entraves na articulação política, que vão de nomeações a festas juninas. Sobre marcas de cárcere, técnica de tortura de quebrar dedos de presos é detectada em 5 estados. O governo aqui do Ceará diz que repudia o ato contra a dignidade humana. A justiça afirma que não tem confirmado casos. A gente também fala que o Brasil desmatou 5.200 campos de futebol por dia em 2022, diz relatório. Houve aumentos seguidos desde 2019, com a corrida pela derrubada no ano passado. Agora, com as atualizações do Estadão, a gente destaca qual é o perfil do roubo de veículos em São Paulo. Dinâmica do crime na capital paulista é influenciada por variações econômicas e mercado paralelo de peças. A coluna do Marcelo Godoy destaca que general acusa ex-ministro da Defesa e bolsonaristas. Mais profunda traição da história do Exército. E golpista que ameaçou colapsar sistema, presa há mais de 5 meses, quer falar na CPMI. Com as atualizações agora do Globo, a gente fala sobre economia. A coluna da Miriam Leitão destaca que o mercado volta a reduzir o IPCA de 2024 e vê PIB crescendo 1,84% em 2023. Os dados são do Boletim Focus, uma pesquisa semanal do Banco Central com analistas. E, por fim, a gente fala sobre o Arthur Maia, que o presidente da CPI do 8 de janeiro e relator do marco temporal critica Marina Silva, uma ministra xiita. Bom, como novidade, notícias de agora pela manhã,
internacional, os sites, todos os principais sites do país estão destacando a morte de Berlusconi, um dos políticos mais controversos da Itália. Ele morreu na manhã de hoje, lá na Itália, correspondente aqui à madrugada, 4h30 de hoje. O registro do UOL diz que o empresário e ex-premier italiano Silvio Berlusconi morreu nesta segunda-feira aos 86 anos de leucemia. Uma das personalidades mais conhecidas e controversas do país, ele foi fundador da Força Itália de centro-direita, um dos partidos que sustentam o governo de Giorgia Meloni, da ultradireita. O registro da morte de Berlusconi, repetindo, está em todos os sites do Brasil. É o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Bom, como nós dissemos no início do programa, ou no meio do programa, está acontecendo no Palácio do Planalto uma solenidade com a presença do presidente Lula, dos governadores estaduais e do Distrito Federal e alguns prefeitos, ministros, deputados, senadores e outras autoridades para o lançamento da campanha Criança Alfabetizada, que é uma cooperação da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Nesse instante, fala no evento, em nome dos governadores, o governador Mauro Mendes. Vamos ouvi-lo. Nós temos muitos políticos, temos no Brasil inteiro, e eu diria, sem medo de errar, que a maior parte da classe política brasileira são filhos da escola pública brasileira, mas que a maior parte dos filhos desses políticos estudam hoje nas escolas particulares em todos os cantos do Brasil. Só esta triste, real constatação mostra que ao longo de muitos e muitos anos deixamos de fazer aquilo que precisava ser feito para que a educação tivesse a importância que ela tem e entregasse os resultados que ela precisa entregar para a nação brasileira. Quando nós olhamos alguns indicadores internacionais, e eu me lembrei agora há pouco do PISA, 65 países são analisados e o Brasil está em 53º colocado. A educação, diferente de tantos outros setores da atividade pública, precisa de investimento de médio e longo prazo, de política correta, bem concebida, bem construída, e só o tempo é capaz de fazer essa transformação. Agora há pouco conversava com o governador Eumano, e ele mostra que hoje nos orgulha porque tem no IDEB o melhor IDEB do ensino fundamental, que alguns anos atrás era o 15º e que pulou para 4º no ensino médio, e provavelmente ao longo dos anos vai colher esse resultado também no ensino médio. O senhor escolheu o ministro Camilo Santana, que é governador do Ceará, onde tem essa melhor e uma das boas referências no país daquilo que se fez ao longo de anos e que se deu certo, e a educação do Ceará é uma das referências dessas boas educações do nosso país. Então, hoje, quando o Ministério da Educação, através da sua equipe, nos convida para esse novo e grande esforço. Muito bem. Nós estamos ouvindo aí o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, e ele fez uma afirmação aí séria
A maioria dos políticos brasileiros de hoje é fruto da escola pública. Mas hoje, os filhos desses políticos não frequentam a escola pública, estão na escola privada. Uma demonstração da fraqueza da escola pública de hoje, diferente da escola pública de ontem. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias do nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã.